E aí tem essa questão, essa história do pseudo-artista. Bom, essa situação aí do tal do pseudo-artista já causou algumas situações de revolta, assim, em alguns momentos de algumas pessoas. Na verdade, essa ideia desse personagem, porque é assim que a gente entende isso, é um personagem do pseudo-artista, ele nasceu exatamente desse caldeirão assim que a gente estava metido nesse momento que saímos da faculdade, ou seja, a gente percebia, ou a gente não se percebia inserido em nenhuma situação, e as situações que a gente percebia também não conseguíamos nos corresponder plenamente. Então, essa ideia do pseudo-artista, em primeiro lugar, ela nasceu da nossa sensação de muita dificuldade de colocar o rótulo de artistas em nós mesmos. Isso era algo que nos pesava muito naquele momento. E também por uma ideia de tirar sarro de nós mesmos, assim, que também foi uma coisa que caracterizou muito o coletivo desde o início. O CDM, e isso é algo que é bastante importante para mim, eu tenho, fazendo parênteses, eu tenho o meu trabalho com pintura à parte do coletivo. Então, o CDM para mim, esse espaço de produção, de invenção e de proposições, sempre foi algo absolutamente descomprometido de qualquer espécie de uma responsabilidade pré-definida. Ou seja, o CDM sempre foi um lugar, se é que eu posso entender essa situação como um lugar, para a gente se divertir. Para a gente se divertir com as situações que estavam postas e que a gente estava tendo a intenção de se colocar de alguma maneira. Então, esse caráter de irreverência, de satirizar situações e personagens, sempre foi uma constante na nossa abordagem em relação ao nosso trabalho, a nós mesmos e às situações que a gente se coloca de uma maneira ou de outra. Então, dentro da garagem, quando a gente, nesse primeiro momento, estava ainda incubando essa ideia de se colocar como um grupo e atuar como um grupo, começou a surgir essa ideia do tal do pseudo-artista. E tanto eu como o Leonardo fomos nomeando coisas que a gente imaginava dentro dessa figura, desse personagem aí do pseudo-artista. Então, tem esse manifesto, eu queria pedir se pudesse rolar a vinheta do manifesto do pseudo-artista, que coloca ele de uma maneira interessante. Manifesto pseudo-artista, por favor. O coletivo CDM, Centro de Desintoxicação Midiática, interrompe suas transmissões para anunciar o manifesto do pseudo-artista. O manifesto do pseudo-artista compõe-se dos seguintes preceitos. O pseudo-artista não frequentou necessariamente nenhuma escola de arte. O pseudo-artista geralmente é pobre. O pseudo-artista não tem ateliê. Alguns conseguem uma garagem ou algum espaço alternativo para desenvolver seus projetos. O pseudo-artista dá o sangue por sua arte. O pseudo-artista passa madrugadas trabalhando e não se preocupa em ganhar dinheiro com o seu trabalho. O pseudo-artista trabalha com o mínimo de material e com as ferramentas mais precárias e toscas possíveis. O pseudo-artista sabe que seu trabalho é provavelmente um embuste e não o leva a sério, produzindo pelo verdadeiro interesse e prazer de produzir. O pseudo-artista considera qualquer outra manifestação cultural, principalmente a música, mais interessante do que a arte institucional. O
O pseudo-artista produz ouvindo música não comercial, de preferência rádio comunitária. O pseudo-artista não se limita a nenhum tipo de manifesto artístico. O Centro de Desintoxicação Midiática agradece sua atenção e segue a programação normal. Então, foi nesse caldo aí de coisas que a gente começou a... Pode voltar para a apresentação? Que a gente começou a trabalhar, a fazer alguma coisa. Essa vinheta que vocês acabaram de ouvir, esse trabalho com som, ele foi a nossa segunda possibilidade de trabalho. Depois do nosso arroz com feijão, digamos assim, que são essas colagens na rua. Aí, volta um pouquinho. Esse foi o primeiro momento que a gente saiu para fazer alguma coisa de fato na rua. Em 2004, quando o coro propôs esse dia para que cada grupo de artistas fizesse alguma coisa na sua cidade. E essa foi a primeira vez que a gente tomou coragem de fazer isso de fato. De uma maneira muito tímida ainda, de uma maneira muito... revelando que a gente estava tateando essas possibilidades, mas começamos de alguma forma. Pode ir passando as imagens. Esses lugares, eles são da zona portuária lá de Pelotas. Até isso, assim, a gente também trazia de uma maneira muito tímida ainda naquele momento, de repente não ter a coragem de ocupar algum lugar mais visado. Enfim. Então a gente começou mais pelos entornos dessa zona do porto de Pelotas, que era onde ficava, inclusive, nosso espaço, nossa garagem. Como eu disse para vocês, a gente não trabalhava não trabalhou e nunca fizemos isso com grafite ou com spray diretamente nos lugares. Outra coisa importante para a gente é sempre se apropriar de espaços onde já tem algum tipo de poluição urbana e que não se trate de nenhuma espécie de propriedade privada. Pode ir passando. Esse foi o segundo momento. A gente, logo depois da primeira reação, a gente foi chamado a participar do Fórum Cultural Mundial de São Paulo, no projeto que se chamou Reverberações, que era um agregamento de vários coletivos propondo intervenções, ações com o público em São Paulo, em julho de 2004, que eu vou mostrar para vocês depois. É ali que surgiu o nosso trabalho com som, porque nesse projeto de São Paulo, os artistas eles faziam alguma coisa num quiosque chamado Fiteiro Cultural, que foi planejado, concebido pelo artista Fabiano de Barros. E ali tinha um sistema de som. E foi nesse momento que surgiu essa possibilidade de gravar o manifesto pseudo-artista por um locutor. Então a gente fez essa gravação e fez uma edição com som, enfim. E esse manifesto que eu passei aqui foi uma coisa que a gente divulgou por lá. E também, logo a seguir, uma coisa vai levando a outra, né, quando a gente começa a trabalhar. Caiu na nossa mão, isso foi assim um divisor de águas naquilo que a gente vinha fazendo, um livro chamado De Segunda a um Ano, que apresenta escritos e uns trechos de diários do John Cage, que é esse compositor norte-americano. E aquilo foi crucial para a gente. No primeiro momento, como referência mais direta, eu diria para vocês, nós selecionamos alguns trechos desse diário e como a gente fez essa gravação com o locutor, bom, vamos divulgar nosso manifesto em São Paulo através do sistema de som proporcionado lá para que o coletivo interaja com o público. Bom, já que a gente está fazendo essa gravação, vamos gravar algumas frases dos diários aqui do John Cage nos mesmos moldes.
com um locutor fazendo de maneira, digamos assim, profissional, ele faz a locução dessas frases sem nenhum envolvimento com aquilo que ele está falando, de qualquer espécie, ou um envolvimento passional, ou o que seja. Ele lê aquilo como se fosse um comercial de rádio. E a gente edita esse material com alguma música popular, enfim, como se fosse realmente um comercial de rádio, alguma vinheta de rádio. E esse trabalho começou, a gente veiculou ele pela primeira vez nesse momento em São Paulo. Umas poucas 6 ou 8 vinhetas. E esse sistema, esse trabalho, depois deu origem a um outro trabalho nosso. Mas, por enquanto, eu quero mostrar para vocês aqui essas colagens que a gente fez. A gente determinou cada uma das vezes que, pode ir passando, que a gente saía na rua para fazer colagem, isso aqui foi logo que a gente voltou de São Paulo, como reação pública. Porque a gente entende da seguinte forma, como o mundo nos coloca determinadas ações, mensagens visuais como imagem, a gente vai fazer uma reação, mesmo que seja muito tosca, singela, assim, é uma maneira de reagir ao que está posto aos nossos olhos em termos de visualidade urbana. Isso era época de campanha eleitoral, eleição para prefeito, então também ali embaixo, não dá para ver, mas embaixo do Leve Consigo tem uma frase do John Cage que diz: coisas que íamos fazer estão agora sendo feitas por outros. Isso levou naturalmente ao nosso trabalho, que é assim, digamos, o carro-chefe dos trabalhos do coletivo, que é o trabalho com a chamada publicicleta. A publicicleta, pode passar para o próximo slide, a publicicleta é muito comum em cidades do interior, eu não sei se existe em Porto Alegre, eu pelo menos não cheguei a ver aqui, mas é um meio muito barato assim que lojas usam para divulgar os seus produtos e serviços. O carinha esse da bicicleta sai com um sistema de som e nesse sistema de som rodando propagandas dessas lojas aí que pagam para o cara ficar circulando pela cidade com esse som aí rolando. Nós pagamos ele para que ele saísse com essas vinhetas e com o manifesto do pseudo-artista também, circulando pela cidade. Isso não estava, nessas vezes, todas as vezes que a gente fez alguma reação, não estava ligado a nenhum tipo de evento, exposição, foram coisas que realmente a gente saiu por conta própria na rua, para colocar essas situações aí. Te pediria para rodar aquelas outras vinhetas. Ali um. Aí tem algumas coisas. Não, esse não. Os outros. Todos menos esses dois primeiros. Não, é aí dentro mesmo. Aí ser, mente, pergunta. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer, vai rolar putaria. O CDM, Centro de Desintoxicação Midiática, pergunta: quando você vai se despir de suas ideias? Aqui, tá em casa, chega aí.